Boa noite, você que está em casa. Está começando agora o programa Mente Aberta, para aquelas pessoas que têm um ponto de vista diferente, um ponto de vista que não é o habitual, que não é o comum. E hoje nós temos aqui uma mulher que fez uma revolução na vida dela. Ela mudou tudo. E, para isso acontecer, ela passou algumas situações bastante difíceis. E ela vai nos contar hoje como foi isso e o que a motivou e o que a preparou para provocar toda essa revolução que ela fez na vida dela e com ela. Nós estamos aqui com a psicóloga Rita Fermiano. Olá, boa noite, doutor. Prazer, muito obrigada, por estar aqui, ter essa oportunidade para falar para várias mulheres. E o mais interessante, que esse tipo de conversa não é uma conversa só para mulheres, imprescindivelmente também para homens, porque a gente vai falar sobre o sagrado feminino, e toda essa transformação que eu fiz na minha vida. Sem dúvida nenhuma. E a Rita, ela é uma pessoa hoje bem mais espiritualizada. Ela teve um encontro divino com o ser, com esse sagrado feminino, que habita em todos nós. Mas as mulheres são portadoras de uma maneira mais contundente, mais presente, porque isso está na psique feminina. Perfeito. Você sabe, doutor, que ao longo da minha vida, como executiva, estudei, e engraçado que o meu pai a vida inteira falou para mim assim: Rita, você só vai casar o dia que você puder sustentar o seu marido. Ou seja, desde pequena eu fui incentivada a ir para o mercado de trabalho, a caça, que naturalmente deveria ser um papel masculino. Então eu fui atrás de ser uma provedora. E assim eu fiz. Quando eu ganhava mais do que o meu namorado, eu disse: agora eu posso casar. Isso foi seu pai que colocou para você? Sim, meu pai. Meu pai falava a vida toda: só pode casar quando você puder sustentar o seu marido. E esse input ficou na minha vida. E eu fui. E é interessante que na minha carreira, vim de uma família muito humilde, e me formei psicóloga, pós-graduei, e trabalhei muito tempo, muitas horas, me dediquei muito à minha carreira. Inclusive, fato é que vou contar para vocês do meu casamento, o que aconteceu. De tanto me dedicar, eu perdi o meu marido. Mas era uma escolha, foi uma escolha naquele momento. Então, me dediquei muito à minha carreira. E é muito engraçado que o meu grande ápice foi quando eu fechei meu maior projeto. Era um projeto de 3,5 milhões no governo, no governo. E era o maior projeto da empresa, ninguém nunca tinha feito essa venda, era uma coisa extraordinária. E eu tinha, com 3 anos de empresa, atingido o maior resultado. E foi decepcionante. Foi decepcionante. Nada do que eu achei que iria acontecer quando eu chegasse ao sucesso aconteceu. Então, eu tinha uma fantasia de que eu só seria amada se eu conseguisse ter grandes resultados, se eu fosse reconhecida. Assim, eu trabalhei, e quando eu alcancei aquilo que eu imaginava que fosse mudar a minha vida, mudou, mas não da forma como eu pensei que fosse mudar. Então, ali eu me percebi completamente na energia masculina, minha vida em relação ao fato de ser mulher não existia. Então, sim, era casada, mas eu não cozinhava, eu não limpava, eu sequer tinha essa energia, Então, quem cuidava da empregada, do cachorro, tudo, eu delegava tudo para o marido e trabalhava. Então, eu comecei a perceber, a tomar consciência de que eu não ocupava ou eu não usava uma energia fundamental na minha vida. E aí eu comecei a perceber que eu não era 100%, eu só era 50%. E você nos conta um pouco, que você falou que a transformação começou com um processo de traição. Sim, na verdade, o que aconteceu, a gente vai tomando alguns tombos na vida, a vida vai tentando mostrar para a gente, Eu até falo, não é tombo, nada vem para te agredir, tudo vem para te progredir. Então, eu comecei a entender essas coisas. É lógico, muita espiritualidade, mas o que acontece? Como eu me dedicava muito ao trabalho, eu viajava, implantava unidades, viajava muito, ficava bastante tempo fora de casa.
E realmente, pela energia masculina, né, mais racional, mais lógica, pouco eu falava das minhas emoções, dos meus sentimentos, não era afetiva, carinhosa. E isso foi abrindo espaço. As pessoas ficam carentes, né? Isso foi abrindo espaço. Abriu muito espaço. E aí eu me dei conta que alguém estava ocupando o meu lugar. E isso foi um baque muito grande, porque, como filha do meu pai, eu deveria sustentar o meu marido, mas jamais aceitar uma traição. E foi muito bacana, porque eu tive que viver esse lugar que eu disse a minha vida inteira que eu nunca ia ocupar. Fiz muita terapia, muita análise, não conseguia me separar e fui entender o que estava acontecendo na minha vida ali. E aí eu comecei a me dar conta do quanto eu tinha me abandonado, né? A traição, na verdade, hoje a gente chama de traição, eu tenho até outros conceitos em relação a isso, mas foi o grande start da minha vida, foi o que me fez acordar. E aí eu comecei a perceber que eu não me cuidava como mulher, né? Que eu não cuidava do meu marido. Você até me disse que a sua aparência era outra, né? Era outra. Pode falar Sim. isso um pouco para nós? É muito interessante. Isso começa um pouco antes do casamento, lá na minha infância. Então, aos 4 anos de idade, eu sofri um abuso, e é muito comum hoje em dia, né? A cada 10 mulheres, 9 sofreram algum tipo de intenção sexual, né? Um olhar, uma mão, até algo um pouco mais grave. E eu sofri isso na infância, e a minha vida inteira eu passei com esse trauma, né? Não me achando perfeita, não me achando boa o suficiente, tendo que me esforçar muito. E o que acontecia? Para me proteger de que isso acontecesse de novo, eu engordava, eu comia, e eu me vestia também de uma forma muito diferente. Me vestia com roupas mais largas, eu me escondia, né? E até minha própria sexualidade também eu tinha dificuldade. Então, eu achava que eu tinha que casar com o primeiro namorado, ou seja, como eu já tinha uma ferida no meu ego, na minha autoestima, eu já não me sentia perfeita exatamente por conta do abuso, eu comecei a ser mais rígida comigo. Então, eu achava que eu tinha que fazer tudo certo. Eu precisava fazer tudo certo. E então eu tinha que casar com o primeiro namorado. Graças a Deus não aconteceu. Namorei 8 anos, fiquei noiva, mas me separei, mas casei com o segundo, né? Não fui muito longe também. E aí foi. Então, uma vida inteira conhecendo apenas 2 homens, não cuidando do meu corpo, agredindo o meu corpo. Quando eu me dei conta do que eu tinha feito comigo mesma e o porquê eu tinha feito, foi chocante. Foi chocante. Porque uma coisa que durou muito, assim, pouquíssimo tempo, né, que foi a situação do abuso, eu carreguei e fui me abusando uma vida inteira, né? Eu internalizei esse processo e fui me violentando. A intenção, acho que, de quem abusou era muito menor do que o que eu fiz com a minha própria vida. E demorou muito, foram até os meus 33 anos de idade, eu levei para poder tomar consciência de que isso é muito pequeno diante da grandiosidade da minha vida. E aí a espiritualidade me ajudou muito nisso, porque precisa ter um significado maior. Porque se a gente vai só no terreno, a moralidade, o julgamento, a punição, a culpa, o olhar do outro, a crítica, isso condena. Então, é preciso ter uma compreensão maior. E você sabe que, doutor, uma das coisas mais bonitas que eu aprendi ultimamente, espiritualmente, é que existe uma coisa mais forte do que o amor, que é o perdão. Amar é muito fácil. Talvez é uma das coisas mais fáceis. Agora, perdoar. Então, Jesus veio à Terra não para nos amar, mas para nos perdoar. Então, eu acho que essa é a lição mais difícil. E hoje eu sou defensora disso. Todos os meus pacientes, a gente trabalha muito perdão. Muito perdão. Porque se você for ver, a maior parte das doenças são questões emocionais mal resolvidas. Concordo com você inteiramente. Eu acho que sem o perdão não pode haver cura. Sem o auto-perdão não pode haver a autocura. Porque nós, no tipo de educação que recebemos, na sociedade em que vivemos, dentro dessa rigidez de princípios, dentro desse machismo estabelecido, que é secular, onde a gente foi tirando a força do feminino e exagerando na força do masculino, nós fomos provocando esse
excesso de agressividade. Agressividade que a gente se volta contra nós mesmos. E quando nós percebemos que somos menos amorosos conosco, nós percebemos que nós somos os grandes culpados das coisas que nos acontecem. Você estava falando aí, e eu estou muito atento ao que você está falando. A traição, abre aspas, ela acontece porque a gente abre um espaço para ela acontecer. Então, quando você foi cuidar do seu lado profissional, você deixou de lado o lado afetivo, o lado amoroso. E, obviamente, a pessoa que estava ali se sentiu desamparada por você. E foi buscar alguma coisa que preenchesse aquele desamparo que talvez você tenha deixado. Embora você preenchesse outros aspectos importantes dentro da relação. Você, como você colocou, é uma mulher fálica. Você saiu, você foi ganhar, você foi para o campo empresarial, você venceu, lutou, ganhou seu dinheiro, você colocava o dinheiro dentro de casa. O que acontece hoje com os homens? Eles fazem isso e, às vezes, vão se distanciando de suas mulheres, distanciando de seus filhos e perdendo essa relação tão importante, tão afetiva, que é a relação que a gente tem dentro da nossa casa. E, doutor, sabe uma coisa muito interessante? Agora vamos entrar na parte da psicologia, que, no fim do meu processo de autoanálise, né, o que eu percebi é que, na verdade, eu estava casada com meu pai a vida inteira. Eu nunca casei com aquele homem, porque eu vivi uma vida inteira tentando fazer aquilo que meu pai queria. Ser autossuficiente, trabalhar, fazer acontecer, ser poderosa. Isso é um grande conceito freudiano. Sim. Toda criança vai buscar no homem a figura do pai. E todo menino vai buscar na mulher que ele casa a figura da mãe. A gente faz isso de forma inconsciente. E a gente vai se sentindo em casa quando a gente começa a ver a semelhança de um com o outro. Mas é sempre assim. É chocante. Eu atendo muitas mulheres, né? Hoje meu trabalho é focado só em mulheres para trabalhar autoestima, relacionamento, sexualidade e independência financeira. E engraçado, né? Era só para ser mulheres, mas a coisa é tão boa que elas falam: não, mas você não atende meu marido, mas você não atende meu namorado, você não atende meu irmão. E eu disse: então tá bom, vamos lá, né? Também atendo alguns homens. E é chocante a cara de espanto quando eles percebem o quanto os parceiros que eles arrumam são tão parecidos com o pai ou com a mãe, né, no caso, que é aquele velho complexo de Édipo acontecendo. Então, eles ficam em choque quando eles percebem, mas eu acho que esse grande choque é o que faz a transformação. Quando eu percebi, mesmo sendo psicóloga, né, eu percebi que grande parte do meu processo tinha a ver com essa questão. E outra coisa muito interessante, doutor, hoje eu trabalho muito com o Eckhart Tolle, O Poder do Agora, né? É um autor que eu gosto bastante. E o Eckhart Tolle fala que os relacionamentos, ele na verdade, é só um caminho para encontrar com o divino, para encontrar com a espiritualidade. Porque quem não teve um coração partido, que sentiu aquele gelo dentro do peito, quem nunca ajoelhou pedindo para Deus, né, tira essa dor do meu peito. Então, as relações amorosas e afetivas, elas realmente pegam a gente de jeito, né? E aí não tem como a gente não ser humilde. Então, quando a gente fica humilde, quando a gente se ajoelha, quando a gente pede ao mestre orientação e direcionamento. Então, eu gosto muito hoje de compreender as relações afetivas como esse grande caminho. Então, todas as vezes que eu me apaixono, e eu sou uma mulher apaixonada, tá? Eu adoro me apaixonar, eu acho que é maravilhoso. E o Eckhart Tolle diz, você está com o coração partido, acabou uma relação, rapidamente arrume outra, porque quanto mais relações você arrumar, mais você se envolver, né, você se permitir, mais você vai se conhecer. E esse caminho para o divino também vai chegar. Não necessariamente você precisa ficar trocando de parceiro, né, mas no sentido de que tem pessoas que param a vida e nunca mais se relacionam porque tiveram uma decepção amorosa. O outro ponto de concordância que eu tenho com você. Eu estou no meu 4º relacionamento, né? E sempre foi assim,
né? Eu já estive em todas as situações. Já dei pé na bunda, já levei pé na bunda, enfim, então acho que hoje eu estou numa posição muito boa de conselheiro, assim, porque eu já atravessei todos os papéis. Mas eu sempre pensei assim como você, né? Olha para frente, o coração ele se renova, ele se apaixona novamente, ele volta a gostar, você se renova nos seus sentimentos, e como ela disse, você volta a apaixonar-se. Então, você volta a ter tesão pela vida e ter tesão pelas coisas. E isso é o grande fator motivador para você ter pique, ter garra para fazer as suas coisas. Sabe, hoje eu até atendi uma paciente e eu venho analisando muito isso. Na faculdade, a gente leu o livro da Anne Frank, não sei se você já leu, mas em relação ao Holocausto, ela fica presa, né, numa casa. Essa casa tem uma parede falsa para que ninguém descubra que ela esteja lá. E ela tem, acho que 12, 13 anos. E, diante de uma guerra, diante de tanta morte, ela consegue viver naturalmente a puberdade dela, se apaixonar, né, escrever, ser romântica. E isso ficou muito marcado na minha cabeça. E hoje, quando eu atendo os pacientes, a gente está com Covid, gente desempregada. Hoje eu peguei uma paciente que está em luto, a mãe acabou de falecer. E a maior dor dela não é o falecimento da mãe. A maior dor dela foi ter perdido o namorado. Então, as relações afetivas, elas são muito poderosas, muito poderosas. E quando a gente começou a falar novamente sobre o amor, ela brilhava. E quando a gente falava sobre a morte da mãe, ela estava completamente apagada. E eu disse para ela, você precisa se apaixonar de novo, você precisa voltar a amar, você precisa voltar a acreditar na vida. Então, e muito bacana também hoje que eu falo, eu atendo os meus pacientes, que linha que você segue? Eu falo, eu sigo a linha do amor. Eu preciso, primeira coisa, amar o meu paciente. Se eu não amar o meu paciente, não tem cura. Muito bacana esse papo com a Rita aqui, nós vamos voltar. Vamos pedir só uns comerciais e retornamos dentro de alguns minutinhos. Sejam bem-vindos à TV Cinec. Esperamos que esta se torne sua casa por muitos anos e que encontre em todos nós uma segunda família. Certamente viveremos grandes momentos e todos juntos da equipe TV Cinec. TV Cinec. Iremos alcançar muito sucesso. Suas qualidades e capacidades vão acrescentar muitos pontos positivos ao grupo TV Cinec. E sei que iremos aprender muito com você também. É com muita alegria e de braços abertos que recebemos você e toda a sua equipe. TV Cinec, sua TV web. Retornando agora no programa Mente Aberta, voltando aqui com essa mulher, com essa psicóloga, com essa brilhante mulher, né? Porque essa virada que ela fala, e essa capacidade de ela assumir e fazer da vida dela, tratar a vida dela com resiliência, com força e superação. Isso é importantíssimo, isso é fundamental. E ela tocou num ponto muito importante, que é assim, nós temos os relacionamentos para nos descobrir. Eu vou perceber a minha capacidade de amar com o outro. Eu vou exteriorizar o amor que há em mim quando eu estou dentro de um relacionamento. Então, eu vou trazendo para fora aquilo que eu sou. E é claro que nos meus relacionamentos eu vou me descobrindo. E não há um relacionamento igual a outro. Você jamais vai ter um relacionamento igual a outro, porque as pessoas são singulares, elas são únicas. E quando há uma combinação entre uma e outra, que guardam semelhanças, aí a química ocorre, aí há a atração, aí há a possibilidade do apaixonar-se e das coisas acontecerem. Você concorda, Rita? Plenamente, plenamente. E
para quem não está apaixonado, se apaixone logo. Se apaixone logo, porque é a melhor coisa que existe. É tão interessante quando a gente fala de amor, porque a maior parte dos pacientes que chegam até mim estão com alguma questão amorosa, alguma questão de relacionamento. E quando a gente fala de amor, não é só amor homem e mulher, né? Algum problema de relacionamento, de falta de amor com os pais. E é tão interessante que um dos exercícios que eu passo é até uma paciente que evoluiu muito, inclusive, tenho muito orgulho dela. Eu disse, você precisa escrever uma carta para tua mãe e comprar flores para ela. E a mãe muito crítica a vida inteira. Ela não consegue encarar a mãe, ela não consegue dizer um eu te amo, ela não consegue agradecer, ela não consegue abraçar. Então, o desafio dela era muito grande. E quando ela escreveu a carta, ela conseguiu colocar todos os sentimentos e emoções, e inclusive dizer para a mãe o quanto a mãe tinha magoado ela, mas o quanto ela a perdoava, e quanto ela tinha ignorado alguns fatores que aconteceram com a mãe, que levaram a mãe ser quem ela é. Então, durante o processo terapêutico, a gente vai fazer essa descoberta. Às vezes você odeia seu pai ou sua mãe, mas, na verdade, você nem conhece aquele ser humano. Porque você coloca ele na capa de pai e mãe e esquece que ele é um ser humano, que tem uma história, que tem dores, né? Uma mulher que se separa de um marido é uma mãe. No processo terapêutico, nós precisamos matar o pai e a mãe interno. Enquanto eu estou brigando com meu pai, enquanto eu estou brigando com a minha mãe, eu ainda tenho eles muito vivo dentro de mim. Quando eu faço as pazes com meu pai interno, quando eu faço as pazes com a minha mãe interna, eu amadureci. Realmente eu cresci. E aí, então, eu tenho a posse de mim mesmo. Não é os seus pais fora de você. É aquilo que você introjetou dentro de você. Então, sua mãe é um ser humano como você. Seu pai é um ser humano como você. Mas, quando a gente é pequenininho, a gente vê os nossos pais como figuras arquetípicas, como figuras com superpoderes e muito superiores a nós. E a gente introjeta essa ideia de superpoderes. Então, a gente vai culpá-los pelas coisas que dão errado em nós. E nós temos, então, que começar a assumir que os erros foram nossos. Concorda, Rita? Plenamente. Olha, eu sou uma terapeuta que, às vezes, eu tenho uma linha um pouquinho mais dura, né? Eu digo assim para o paciente, você quer ser amado ou você quer ser respeitado? Porque quando você quer ser amado, às vezes você é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive se desrespeitar. Agora, quando você escolhe ser respeitado, o caminho muda. E aí eu falo, a primeira pessoa que você precisa respeitar é você mesmo. Quantos acordos você fez com você que você não cumpriu? Milhares. Então, não queira o respeito de alguém se você não está se respeitando. Eu digo, a gente cresce, amadurece, começa a pagar os boletos, né? Mas parte de nós não. Parte de nós é uma criança chorona que ainda não sabe limpar o bumbum. Então, a gente faz caca por aí e fica querendo que as pessoas limpem as nossas cacas. A gente não assume. Então, é muito bom ter o papai e a mamãe para poder culpar. É muito difícil você olhar para você e dizer, fui eu que fiz essa meleca. Quando eu digo para vocês que eu deixei o espaço para uma mulher entrar na minha relação com meu marido, eu comecei a limpar a minha caca. Porque eu poderia vir aqui e fazer uma revolta contra um homem, assumir uma bandeira, Não, a gente tem que olhar onde a gente erra. Isso não tira o erro dele, mas aí o erro dele é no processo dele. Agora, a gente precisa começar a olhar os nossos processos. É assim que a gente começa a se respeitar e amadurecer, quando a gente começa a integrar o que a gente chama de sombra, que é aquele lado que todo mundo quer rejeitar. Né? Não, eu sou perfeita. Não, você não é perfeita. Vamos olhar. Onde é que você está errando? Porque o primeiro movimento que a gente faz é sempre de culpar o outro. O outro não atingiu a minha expectativa, o outro não é bom. É sempre o outro, como se você fosse perfeito e maravilhoso. Eu digo, todo mundo quer ser amado. Todo mundo quer ser amado, mas ninguém quer amar. Já percebeu? A conta não fecha. Eu quero ser amada, mas eu não quero dar o primeiro passo de demonstrar o meu amor. O outro também. Então, está um esperando o outro. A partida não acontece, ninguém se move. Então, uma das coisas que eu aprendi é, de fato, liberar
esse sentimento que é natural e que jorra, né? Eu não preciso hoje ser amada, né? Hoje eu preciso amar e transbordar o meu amor e encontrar alguém que se ame e que transborde amor também. Porque quando você vai para uma relação com alguém que não se ama, você vira escravo dessa pessoa. Porque você tem que dar afeto, dar carinho, dar atenção. E a hora que você não pode, vira uma criança chorona. E aí, na verdade, você não tem um outro adulto ali vivendo uma relação afetiva. Você tem uma criança que precisa de colo, carinho e afeto. Tá bom, há momentos que a gente vai viver isso e está tudo bem. Mas é preciso olhar que aquele momento você está infantilizado, não é esse o caminho, não é assim. Mas é uma evolução muito grande. Eu compreendo que é um caminho, uma jornada, um percurso, porque as nossas crianças gritam, as nossas crianças. Tem uma coisa que você falou também que me chamou a atenção. É a descoberta do amor em si mesmo. Isso é fundamental. E quando que eu descubro o amor em mim? Porque o amor é uma fonte que tem que nascer do próprio sentimento, do próprio coração. Eu troco o sentimento. Eu não posso ir lá e querer encher o meu pote, mas ir com ele vazio. Não, eu tenho que ir com ele cheio. Como ela falou, eu tenho que transbordar sentimento e o outro tem que estar transbordando o sentimento. E eu encho o meu pote dentro de mim mesmo. E há uma fonte de amor em mim. E da onde vem esta fonte de amor? Essa fonte de amor é a nossa essência divina. E é importante essa descoberta, porque é nessa essência divina, quando eu descubro isso, eu começo o meu processo de mudança e o meu processo de cura. Eu começo a virada da minha vida. Eu trabalho muito com chakra, doutor. Uma das coisas que eu avalio o paciente é esse desequilíbrio energético, né? Então, a gente sabe que existem 7 chakras, inicialmente. Recentemente, descobri que existe um 8º chakra. É interessante que os 2 primeiros chakras, que é o chakra vermelho e o laranja, é o masculino e o feminino, que representam o seu pai e a sua mãe. Então, quando um paciente vem, é muito natural a gente perceber esse desequilíbrio nesse chakra, essa energia vazando. Então, a gente tem a energia que é a terra, a energia que começa, que é a energia do chakra masculino, aquela da garra, da força, do início, né? O da semente, né? Do sêmen, semente, é o masculino. E a gente tem a energia do útero, que aí é o feminino, que é o chakra laranja, que é o chakra da sexualidade. Então, esse chakra é onde a gente nutre, é onde a gente recebe a semente, a gente tem que ser capaz de ter calma, paciência, regar, nutrir. Então, quando eu digo que eu tinha dificuldade com o meu feminino, eu tinha dificuldade exatamente com o meu chakra feminino, de ter paciência, de nutrir, de regar, de me relacionar, né? Então, eu era muito boa para iniciar, mas eu não gostava de concluir os processos. E é muito comum hoje, as pessoas falam, mas eu procrastino exatamente, tem um desequilíbrio aí. Você não está com facilidade para gestar as coisas, tem tempo. E é interessante que você só consegue se iluminar, que é você conseguir fazer com que a energia do seu plexo solar rode de forma correta, quando você está com esses 2 chakras alinhados. Aí você tem a iluminação, é quando você encontra o divino dentro de você. E esse chakra amarelo, né, que é o chakra umbilical, a gente chama ele de autoestima. É o 3º nível. O 1º nível, a gente está preocupado com a sobrevivência. O 2º, com o relacionamento. E o 3º, de ser bom em alguma coisa, de se amar, de se reconhecer. Então, as primeiras coisas que eu trabalho com o paciente é esse primeiro triângulo de relacionamento. Então, você só vai conseguir ascender, olha só, nascer de verdade, porque existe a primeira vez que alguém dá a luz a você, é a sua mãe. Mas a segunda vez, meu bem, é você mesmo. Então, a gente precisa renascer. Então, é quando a gente começa a entender que a gente pode dar luz a gente mesmo, a gente pode se iluminar, mas ninguém ensina isso. É por isso que as pessoas ficam apáticas, deprimidas, porque elas não conseguem resolver os problemas que elas têm. Então, elas nunca ascendem. Esse papo está muito bom. Eu vou ter que chamar novamente os nossos comerciais, mas a gente já volta
em alguns minutinhos com a Rita Ferminiano, psicóloga clínica, conversando um pouco conosco. Agora só falta você. Isso mesmo, só falta você para jogar no time da nossa amizade. Venha você também para a TV Cinec. Faça como milhares de brasileiros que assistem à TV Cinec. Junte-se a nós e faça parte da grande família TV Cinec. TV Cinec, sua TV web. Retornando aqui no programa Mente Aberta, hoje entrevistando a psicóloga Rita Ferminiano, e ela estava falando um pouco desse chakra feminino, dessa transformação. E nós temos que lembrar que é justamente a mulher, é assim, ela falou do sêmen. O homem joga a semente, a mulher germina a semente. Por isso que a mulher, quando ela vai para um relacionamento, ela precisa de algo mais do que a atração física. Porque ela sabe que ela, germinando a semente, ela vai colocar um quanto de afeto ali. Ela vai colocar um quanto de amor ali. Não que você não possa ter uma relação sexual desprovida de afeto, mas a relação sexual com afeto é a relação que vai dar satisfação e prazer a você. Não vai ser uma relação vazia. Você concorda, Rita? Sim, eu trabalho muito sexualidade e eu gosto muito da linha do Tantra, né? Entender a sexualidade não como uma forma de reprodução, mas sim como uma forma de ascensão também ao espiritual. Então, toda a nossa conversa hoje aqui, de alguma forma, empurra a gente para o que a gente chama de divino, de espiritual. E eu queria explicar um pouquinho. Eu trabalho com uma teoria onde a gente compreende que a energia ela tem 4 fontes. E, doutor, é muito comum, a gente sabe que a gente tem energia através do que a gente come, a gente tem energia quando a gente se movimenta, faz exercício físico, essa é uma energia base, né, que vai trazer saúde para nós. A gente tem a energia mental, que é muito usada hoje, que é o raciocínio, que é muito valorizada na nossa sociedade, que é uma energia masculina. A gente tem a energia emocional, que todo mundo quer negar as emoções, que é pouco usada, mas é uma fonte de energia. E a última fonte que ninguém explora, que pouco se fala, e algumas instituições que são responsáveis por levar a gente para esse nível de energia acabam que afastam mais do que nos atraem, que é a energia espiritual. Essa é a energia mais poderosa. E espiritual não tem a ver com religiosidade, tem a ver com conexão, com integração. Né? Com você entender quando você entende que nós todos somos um só, quando você sai do seu umbigo, do seu ego, e começa a entender a totalidade. Então, um movimento interessante da sexualidade é entender que não é para o seu prazer, é para o prazer dos dois. E a gente vai para as relações muito preocupada com a nossa necessidade. A gente vai atrás de prazer, a gente não está em dar prazer. Então, é muito raro isso. É a mesma coisa do amor, né? A gente vai em busca do amor, a gente não vai dar amor. A conta não fecha mais uma vez. Só que a sexualidade tem um impulso, né? Ela empurra a gente muito mais do que o amor. Então, a gente é levado a se relacionar. E hoje as relações elas têm esse vazio, né? Falta conexão, falta algo a mais. E é interessante que tudo isso tem a ver com a nossa sociedade. A gente é reforçado o tempo inteiro a ficar na energia masculina, do início, né? Do sêmen, do primeiro contato, da paquera. Ninguém consegue ir além, as pessoas não estão conseguindo ir além, porque elas não têm paciência, elas não têm tolerância, elas não querem se expor, os egos estão muito aflorados. E mulheres, nós temos essa delicadeza. Nós somos responsáveis por manter os homens nas relações? Sim. Não é um pensamento feminista, é a nossa natureza. Somos nós que gestamos as coisas. E quando a gente vai criando esse ambiente, as pessoas ficam. É como um jardim.
Você precisa ter flores para as borboletas virem. Então, um relacionamento precisa ter amor, precisa ter afeto, carinho. E nós, mulheres, e eu vou dizer por mim, por muito tempo fui fálica. Que jardim que nada, arranca todas essas flores daqui e deixa eu ganhar dinheiro. Porque eu preciso ser independente, porque não há como confiar em homens. Então, a gente tem muitos modelos mentais, a nossa sociedade empurra a gente para esse lugar. É óbvio que a nossa sociedade não quer as mulheres em casa cuidando dos filhos e educando os filhos. A nossa sociedade quer as mulheres trabalhando para que elas possam gerar dinheiro e consumir ainda mais. Ela quer filhos que sejam deseducados, que tenham necessidades, que exijam de compra, compra, compra. Então, tudo empurra a gente para esse lugar. E a espiritualidade, doutor, para mim tem uma resposta. Espiritualidade é relacionamento. Então, você vai pegar lá Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O homem, a mulher e a criança. Você, o amor e o relacionamento. Então, tudo é triangular, tudo é relacionamento. E o relacionamento é a energia do feminino. Então, a gente precisa ir em busca de se relacionar. A gente precisa conversar sobre os sentimentos e sobre as emoções? Sim. A gente precisa começar a escutar o coração, mas a gente precisa silenciar a mente. E a mente o tempo todo está sendo invadida por informações na TV, no rádio, no Instagram, dizendo que você precisa ser poderoso, precisa ser fálico. Ninguém diz para você, seja humilde, diga que ama. Eu adoro, minha paciente fala, o menino sumiu, o que eu faço? Manda mensagem, diz para ele que está sentindo falta. Ela ama a pessoa, mas não é capaz de demonstrar o amor. Não, mas eu vou parecer fraca. Uai, que seja fraca logo, então. Não tenha medo. Está com medo? Vai logo, então. Seja logo fraca, seja logo boba, seja logo, Vai acontecer com mais rapidez. E é interessante, eu falo, eu vou patentear essa técnica, porque tem pacientes agora que não se relacionavam e estão conseguindo se relacionar. Porque a gente diminui o ego, a gente dá espaço para a alma. E quando a alma flui, tudo funciona. Concordo com você. E quando você fala Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos também que lembrar a figura de Maria, que é do feminino. Foi aquela que gestou, foi aquela que foi gerando, foi aquela que teve a capacidade de absorver todo aquele quantum energético que veio resgatar a humanidade. E como você disse, Rita, ao longo do programa, veio nos perdoar. Porque todos nós erramos, todos nós falhamos. Não há um ser humano na Terra que não tenha cometido os erros, que não tenha cometido falhas. E se eu estiver enganado, atire a primeira pedra. E ninguém é capaz de fazer isso. Então, vamos nos perdoar. Primeiro a nós mesmos, pelos nossos erros. Vamos entrar em contato com a nossa essência divina, com esse ser, com essa criatura que é importante. Nós não estamos falando de religião de maneira nenhuma, mas nós estamos falando desse ser que habita em nós e nos nossos sentimentos, esse ser amoroso. Falar de amor também é falar dele, sem entrar no campo da religião. E a minha maior descoberta do amor se deu através dos rituais de ayahuasca. Então, eu fui praticar, fui buscar algo que realmente fizesse sentido para mim, e foi ali que eu encontrei verdadeiramente o sentimento de amor, de paz, entendi o que era a vida, o que é a morte, qual é o sentido da família, da sexualidade. É engraçado, as pessoas vão falar, mas, nossa, você se formou, me formei, eu tive muita informação, mas sabedoria foi na ayahuasca. Então, você pode ter quanta informação você quiser, se você só tem dados. Quando você não consegue usar esse recurso para a cura, ele só é um dado. Agora, quando você consegue entender como as energias funcionam, reequilibrar, reorganizar, isso sim é sabedoria. Então, você põe a serviço as informações. Então, acho que eu sou muito grata ao universo por ter me proporcionado isso. E eu acho que é uma experiência muito válida. Você estava me falando lá que faz 3 anos que você experimenta isso e você vem sofrendo profundas transformações, porque você vem tendo profundas revelações e profundas reflexões. Eu estou aí desde 1995, dentro desse mesmo processo que você está vivendo agora, com profundas revelações, profundas transformações
e despertando essa natureza divina interna que nós temos. É um caminho, existem vários caminhos, e nós somos livres para fazer as nossas escolhas. E eu vou pedir agora para a Rita falar um pouco do seu consultório, a linha de atendimento que você faz, para que os nossos telespectadores possam, então, se quiserem, procurarem ela, onde ela atende e aonde ela podem dar atenção para vocês. Perfeito. O meu canal chama www.umanovavoz.com.br. Você tinha me perguntado por que é uma nova voz? Porque é a voz da consciência, aquela voz que a gente não está escutando, né? Então, vocês podem acessar o site, lá vocês podem se inscrever e a primeira consulta é gratuita. O que é a primeira consulta? É um pacto com o divino de que é a melhor consulta da sua vida. Depois eu não garanto, mas a primeira eu garanto. O que eu faço nessa primeira consulta? Eu faço uma análise corporal. Então, através do que a gente chama de couraças, ou seja, o movimento energético, mental, emocional e sexual do seu corpo, vai formando algumas características e eu consigo entender qual é o movimento inconsciente, qual é a dor que você tem, né? E qual é o recurso. Então, você pode perceber, existem pessoas que são mais redondinhas, outras quadradinhas, outras triangulares, outras ampulhetas. Por que elas são assim? É mero acaso? Não, não é acaso. É um movimento energético. Então, alguns traumas foram acontecendo que formatou o corpo daquela forma. Então, eu faço essa leitura, dou essa devolutiva. Por quê? Para você saber aonde você está exatamente, qual é o seu estado atual. Depois a gente fala onde é que você quer chegar, o que é que não está acontecendo. E aí, no processo terapêutico, que é um processo, leva tempo, etapa, é uma gestação, a gente consegue se aproximar daquele lugar que você tanto deseja, deixando comportamentos antigos para trás e assumindo novos comportamentos. A gente tem sentimentos ruins porque a gente não pensa de forma correta. Então, o pensamento vai levar você a fazer uma escolha, essa escolha vai te gerar uma experiência, essa experiência vai trazer uma emoção. A gente não gosta dos sentimentos que tem, mas a gente continua com o mesmo pensamento, fazendo as mesmas escolhas, vivendo as mesmas experiências e quer mudar a vida. Então, a primeira coisa que a gente faz é entender que pensamentos fixos são esses que se repetem o tempo todo para alterar esse pensamento e ajudar você a fazer uma escolha diferente. Por que você não quer fazer uma escolha diferente? Porque o seu sistema biológico não está preparado para isso. Para te proteger, ele faz você repetir a mesma coisa sempre, porque é mais seguro. Você já conhece, vai gastar menos energia. Então, eu falo, a gente vai travar agora uma luta contra o seu cérebro, uma luta contra a sua própria biologia, mas a serviço do seu bem. Né? Então, vai ser difícil? Vai. E é isso, então. Ela trabalha 4 pilares importantes: autoestima, melhora de relacionamento, independência financeira e sexualidade. Então, se você tem qualquer questão dentro desses 4 pilares, você pode procurar a Rita. Você deixou o telefone de lá? Vou passar meu telefone e meu Instagram. Tá. Um lugar bem bacana para vocês poderem entender um pouquinho mais. Tem vídeos ali, tem muita informação. A gente posta muita coisa. É no meu Instagram, Rita Fermiano. E o telefone do WhatsApp, pode mandar mensagem direto também. É 93034 9525. 93034 9525. Pode me mandar um WhatsApp no 93034 9525, que eu vou responder todos vocês, tá bom? Então, estou muito feliz com a presença da Rita aqui. Foi realmente uma conversa bastante agradável. Ela tem uma intuição e uma sensibilidade e uma vivência, como vocês puderam constatar, de vida, de mudança, de transformação, de crescimento. Então, nós vamos trazer ela aqui de outras vezes para que a gente possa estar aprendendo, ensinando e crescendo. Uma boa noite para vocês e até o nosso próximo programa Mente Aberta.